presidente de um banco e de uma rede de imobiliárias. Qual a conexão entre as duas? Bom, a conexão está na cooperação, que é a gênese de tudo, né? E aí é importante a gente entender a cooperação num âmbito maior, porque muita gente associa a cooperação a um associativismo, né, filantrópico, beneficente, algo dessa natureza, o que tem inúmeros valores também. Mas aqui nós estamos tratando da cooperação corporativa, aquela que promove as empresas e constrói ambientes mais produtivos para as empresas. Então, a cooperação está na gênese da Netmóveis, ela nasceu por causa disso, numa busca, né, de melhorar o ambiente de negócios e construir um caminho de prosperidade para as empresas que se juntam dentro desse ambiente. E ela foi muito bem sucedida nisso, tanto é que a Netmóveis vai completar 30 anos e essas empresas estão juntas até hoje, o que não é algo tão fácil e trivial assim. E no caminho, na trajetória da Netmóveis, a gente percebeu que, além de várias outras coisas que a Netmóveis promoveu, além da fronteira do compartilhamento de imóveis, ou seja, da cooperação intrínseca da atividade, a gente percebeu que uma instituição financeira seria um caminho importante para a Netmóveis também. Então, a Netmóveis teve um papel fundamental na fundação do Sicoob Imob, que é a única instituição financeira cooperativa do Brasil dedicada exclusivamente ao mercado imobiliário. Então, a cooperação transita aí entre essas duas instituições de forma muito clara e com grandes resultados. Você falou de caminhada, né, de jornada. E o início dessa jornada? Como começou? Como começou a ideia da Netmóveis, a ideia da cooperação em rede? Existia rede? Quais foram as dificuldades ou até mesmo as facilidades? Porque às vezes a pessoa pensa, a gente precisa criar do nada, mas às vezes esse nada até nos favorece, né? Que é uma entrada de uma tecnologia, de um outro olhar. Como que foi abrir esse olhar lá no início? Bem, para quem está sozinho, como era o nosso caso na época, a cooperação era o único caminho. E aí é importante a gente expandir um pouco o conceito da cooperação para a gente entender a importância que ela tem e vem crescendo no mundo como um todo. A cooperação é um dos elementos, né, imprescindíveis, ou uma das premissas nucleares para a existência de uma cidade. Uma cidade só existe com duas premissas, Capanema, que é a diversidade e a cooperação. Sem esses dois elementos, a cidade não existiria. E a cidade é a base do mercado imobiliário. Então, quando a gente pensa em cooperação, a gente precisa entender o poder que ela tem ao gerar resultados, sejam eles de qualquer natureza, para os interessados. Então, na época, nós éramos sozinhos no mercado, num mercado bastante consolidado, a gente precisava unir com outras empresas para poder performar nesse mercado. Essa Então, época é quanto tempo? isso foi no início da década de 90, 92 precisamente, Uhum. e a ideia surgiu justamente desta necessidade de crescer, mesmo sendo pequeno. Então a gente procurou outras empresas que tivessem o interesse de compartilhar suas carteiras de imóveis. E aí vem um entendimento que a gente trouxe lá de trás, que o principal produto do mercado de intermediação de imóveis é a informação. E se a gente compartilhasse essas informações, que são as listas de imóveis, né, Uhum. na época dito assim, a gente poderia crescer mais rápido. E, de fato, isso aconteceu. A experiência foi muito bem sucedida, como eu já disse, e aí acabou crescendo e alastrando para todo o país. Compartilhar informação numa época sem internet, né, Ariano? Porque isso foi uma alavanca poderosa também nessa conexão, né?
Porque uma coisa é você estar trocando a poucos metros da sua empresa ou do seu ciclo de amizade. Outra coisa é fazer uma ligação, uma ramificação numa cidade inteira, citando a cidade que você evidenciou. Sim, o grande problema que nós enfrentamos na época foi justamente não existir a internet. A gente queria fazer uma rede, mas não tinha um meio para fazê-la, né? E então a gente avançou com o projeto, a gente tentou outras tecnologias que existiam antes da internet, mas eram extremamente primitivas e não deu certo. E quando a gente ficou sabendo que a internet seria regulamentada no Brasil, porque a internet já existia há mais anos, né? Mas a internet web, na forma como a gente conhece, começou em 95. Então, quando a gente ficou sabendo disso, o nosso projeto já estava pronto e a gente falou: opa, agora nós temos uma forma de tornar isso uma realidade. Uhum. E foi quando a gente conheceu as redes estadunidenses, né, que a gente não conhecia na época, as informações não transitavam com a facilidade de hoje, que são as MLS, né, e a gente viu como que eles faziam isso de forma ainda primitiva, porque eram as listas, né, o L de MLS vem de listagem, então eles compartilhavam as listas físicas entre eles para poder fazer esse compartilhamento. Voltando sempre aí à questão da cooperação. E por falar em cooperação, eu lembrei muito de um tema que está sendo muito debatido, muito falado, que é a colaboração, economia colaborativa. E dentro desse universo, e até fazendo um link com a instituição financeira do Sicoob, o que é economia colaborativa? Só para esclarecer para a nossa audiência, e como ela impacta no mercado imobiliário. Bom, a economia colaborativa ou cooperativa, né, é quando você tem vários agentes colaborando ou cooperando para um propósito ou para um objetivo. E isso a gente tem vários exemplos hoje no nosso cotidiano. Talvez o maior exemplo seja a própria internet. A internet só existe como tal graças a uma cooperação mundial, né? Tanto no seu desenvolvimento quanto na sua manutenção, porque se todos os agentes não concordassem em adotar o mesmo protocolo, nós não teríamos uma rede com o poder que a internet tem hoje. Então, a compreensão disso é importante. Mas nós temos vários outros exemplos de economias colaborativas ou cooperativas. Os próprios sistemas de GPS que todos nós usamos hoje, existe ali uma cooperação, cada um está fornecendo a sua localização em troca de ter o movimento do trânsito como um todo e do mapa, e aí poder se orientar e por aí vai. Então, nós temos vários exemplos de economias cooperativas e colaborativas e não é diferente tanto na Netmóveis quanto no sistema Sicoob. Você tocou num ponto interessante. Você falou seguir o mesmo protocolo. Aí eu queria te perguntar uma coisa, porque quando a gente faz uma colaboração entre pares, né? Ou ímpares também, né? Porque pode ser uma rede complexa de troca de informações, conhecimentos. Como é que fica essa organização, Ariano? Porque já é difícil fazer uma organização na empresa. Agora, cooperar significa também buscar informações do outro. Como que é esse controle? Existe um protocolo para dar certo também? Sempre, né? Todas as redes, se a gente for observar, não só a internet, como outras grandes redes, como a própria rede Bitcoin, que é uma rede também, existe um protocolo robusto, né, onde todos confiam, e é por isso que ele consegue ser bem sucedido. E no caso da Netmóveis não é diferente, a gente conseguiu construir protocolos para que esse ambiente de confiança que foi proposto, ele conseguisse de fato prevalecer. E é isso que manteve, né, essas empresas juntas até hoje. Claro, elas só estão juntas, volto a dizer, porque há benefícios claros, e aí é bom a gente colocar números, Uhum. porque a Netmóveis nos últimos 10 anos vendeu 55 bilhões de reais. E desses... Espera aí, espera aí. Eu queria agora no round de entrada aqui, só que você repetisse esse número aí, porque quando fala bilhões é uma coisa que a gente tem que dar uma pausa estratégica. Como é que foram os resultados aí nesse último tempo? Nesses últimos 10 anos, registrados na plataforma, foram vendidos 55 bilhões de reais.
Se a gente considerar que minimamente, já descontando aí os negócios que seriam feitos naturalmente, que pelo menos 30% desses negócios foram compartilhados, nós vamos falar de quase 18 bilhões de reais que a Netmóveis gerou de riqueza na ponta, na empresa, para a empresa diretamente. Lembrando que a Netmóveis não participa desses valores. A Netmóveis é apenas o meio. Então nós estamos colocando número aqui para a gente ter uma clara percepção da vantagem da rede, né, de uma rede imobiliária. Isso é muito importante, porque o pessoal geralmente fica falando assim, eu vou dividir, eu vou perder negócio. Então, quando se apresenta uma estatística dessa, não é nem estatística, um fato real, lucrativo, fica claro que até mesmo esse dividir traz resultados, traz benefícios. E não é só financeiro também, não. A gente aprende muito com o outro, né? Porque eu tenho uma forma de pensar o mercado e agir no mercado. No norte do país é uma outra, do sul, como é que fica essa troca de capital intelectual, podemos chamar assim, essa troca de conhecimento entre as pessoas também numa economia colaborativa? Essa é uma das maiores riquezas, né, que uma rede traz, que é a troca de conhecimentos, de experiências e várias outras coisas. Às vezes, uma pequena informação que um parceiro te passa pode valer milhões na sua operação. Então, essa troca ela é constante. Hoje, nós percebemos na rede que o seu motivo principal, que foi o compartilhamento de imóveis ou de informações, se tornou um dos elementos. Existem vários outros valores, né, que nós estamos falando, que são fortemente percebidos e utilizados pelos seus membros hoje. Um deles é a troca de experiência, mas tem também, né, o ganho de escala, acesso a tecnologias e uma série de outras coisas que agregaram a esse universo aí do compartilhamento.